Encontre o seu propósito e viva em prol dele. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre encontre o seu propósito e viva em prol dele. Isso fará toda a diferença. Isso fará com que você crie expectativa. Isso fará com que você tenha um rumo certo, um destino certo, que você vai entender sobre o ponto de partida e o ponto de chegada. Isso será extraordinário na sua vida e você terá então bom êxito com relação a tudo que você fizer em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Entende aqui? Consegue entender sobre o propósito de cada um? Então, o próprio Deus, ele chama as pessoas assim: você será um apóstolo. Apóstolo significa enviado. Você realizará coisas para mim. Você será um profeta. Você será um evangelista, você será um pastor, você vai cuidar de rebanho, você será mestre, você vai dar aula, você vai ensinar pessoas, você vai influenciar, impactar, transformar a vida de pessoas através dos seus ensinos, através dos ensinamentos. E aí o texto continua no versículo 12 dizendo o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha o propósito dessas pessoas, o propósito dos apóstolos, o propósito dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres, era a edificação do corpo de Cristo, preparando essas pessoas para estarem edificadas no conhecimento, no entendimento, para que assim elas funcionassem de uma forma correta, conforme a vontade de Deus. O versículo 13 diz o seguinte: até que todos, não pode ficar ninguém para trás, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Lógico que isso não se daria aqui na Terra. A conclusão de tudo isso não seria aqui na Terra. Seria e será na eternidade. Mas o versículo 3 diz assim: até que todos alcancem. Tem um destino aqui. Tem um propósito aqui. Tem um lugar. Tem um início. O início é: separo vocês, o propósito de vocês é para isso. Então, façam conforme o propósito de vocês. Vivam em prol do propósito. Realizem em prol do propósito. Realizem conforme aquilo que eu estabeleci para vocês, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Jesus deveria ser revelado para a igreja, para esses irmãos, através desses homens e também de algumas mulheres, através do seu propósito, daquilo que Deus confiou. Quando alguém ele tem propósito, quando alguém vive em prol do seu propósito, Deus dá a essa pessoa conhecimento e sabedoria. Tem uma frase que eu gosto muito dela que diz assim: para toda missão há uma provisão. Existe uma provisão. Às vezes a provisão não vem porque estamos vivendo um tempo de escassez. Como Elias viveu quando ele parou a chuva. Mas Deus o levou para um determinado lugar e Deus enviava um corvo para trazer o alimento, aquilo que Elias precisava. Havia escassez, mas havia suprimento. A provisão com fartura não tinha, mas havia um sustento para que ele se mantesse ali até depois Deus o levar para Sarepta e, de alguma forma, ele gerar algo para aquela mulher, para a viúva e também para o seu filho.
Esse era o propósito naquele momento para a vida de Elias. O propósito era viver um tempo recebendo a provisão através de um corvo, depois levar a provisão para alguém, mesmo em tempo de escassez. Quando uma pessoa ela não tem um propósito, ela não tem sabedoria, ela não tem conhecimento, ela não tem entendimento, discernimento, então ela vai sendo levado de um lado para o outro, como se fosse uma onda, a onda do mar, sendo jogado para lá e para cá, por todo tipo de doutrina. Doutrina significa ensinamento, e aí uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra coisa, uma hora ela é do fluir, falando na questão de igreja, ela é do fluir, aí daqui a pouco ela é do manto, que daqui a pouco ela é da marcha, que daqui a pouco é segundo o ambiente que ela vai vivendo, e alguém vai falando, não, agora porque nós somos da marcha, agora nós somos do avivamento, agora nós somos do flutuar, do subir pela parede, e as pessoas que não têm um propósito, que não têm algo firmado em Deus, que não buscam no Senhor sabedoria e entendimento, elas ficam assim, indo para lá e para cá, e aí recebendo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, de pessoas que vão levando essa pessoa ao erro, induzindo essa pessoa ao erro. E a pior tragédia é quando uma pessoa que se diz cristã, ela não conhece a palavra de Deus. E por isso que ela cai em ciladas, em armadilhas. O que você deve fazer? Você deve busque fazer algo simples, mas que será grandioso diante das pessoas. Você tem um propósito? Às vezes o seu propósito não será de imediato realizar grandes coisas. Às vezes o seu propósito é orar por pessoas. E essas pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo e elas serem curadas na sua alma. Talvez uma manifestação física no início não será vista. Você está sendo preparado, você está sendo equipado pelo Senhor. O Senhor está te dando sabedoria e conhecimento para realizar tudo aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Então, tome muito cuidado, busque em fazer algo simples. Não se preocupe com coisas grandiosas. Tome muito cuidado com relação a isso. Eu quero ir para as nações, eu quero pregar para multidões. Nós vemos os apóstolos que eles pregavam para uma multidão, mas também eles pregavam para uma pessoa, eles pregavam para uma família. Não é sobre quantidade, é sobre aquilo que Deus quer que eu faça, é sobre aquilo que Deus quer que eu realize. Devemos nos concentrar em algo que Deus está nos mandando fazer. Eu e você precisamos nos concentrar em algo que Deus está nos mandando fazer. Ainda que esse algo seja algo simples e para muitos insignificante, mas não existe nada insignificante diante do Senhor. Tome muito cuidado com relação a isso. A execução do seu propósito exigirá mais tempo do que você imaginou. Às vezes nós somos pegos, traídos pela nossa própria mente, por aquilo que nós produzimos na nossa mente. Às vezes nós achamos que vamos começar e a coisa vai acontecer do dia para a noite. Isso pode acontecer, mas nem sempre será assim. Talvez a execução do seu propósito exigirá mais tempo do que você imaginou. E entender sobre isso é sabedoria, é ser sábio. Os tolos, eles começam e não terminam. Eles não aproveitam cada segundo da sua vida. Mas os sábios celebram cada momento que eles estão realizando e principalmente realizando em prol para o Senhor e em prol de pessoas. Que você possa experimentar o novo de Deus na sua mente. Que você se permita ser transformado, encontre o seu propósito e viva em prol dele. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.